Olá, boa noite. Boa Cada noite, boa noite. Luciana. Tudo e com Tudo você? bem? Tudo bem. Só esperar um minutinho, pessoal que está entrando. Seja bem-vindo para você que está entrando. Aperte o coraçãozinho, mande um convite para um amigo para assistir com a gente essa live. Hoje nós vamos passar muita informação para quem quer comprar o primeiro imóvel ou comprar um Isso imóvel e não sabe mesmo. como Vamos fazer, né, passar o máximo de Luciana? informações aqui para o pessoal. Poder ajudar. E a gente está aqui para isso. Decidir comprar um imóvel, o que eu tenho que fazer ou o que eu tenho que Isso saber. mesmo, Né, Luciana? Vai sair daí sabendo a tudo. questão. É, então, vamos lá. Boa noite para você, seja bem-vindo. Hoje eu estou aqui com a nossa especialista, Luciana Silveira. Ela que cuida de toda a parte de quem quer fazer um Isso financiamento, quem quer comprar um mesmo. imóvel, né, Luciana? Todas as dúvidas, tudo que precisa, ela que ajuda a gente nessa parte. Então, hoje nós vamos orientar a pessoa que decidiu comprar um imóvel e não sabe o que fazer ou o que Isso precisa mesmo. de saber, né, É, Luciana? De imediato, o que a gente precisa de ter informação da pessoa para a gente poder o ajudar? cliente, primeiro passo é identificar a necessidade dele de mudança. Se ele é um cliente que precisa mudar de forma urgente ou se ele pode aguardar. Mediante aí, os nossos corretores especialistas, claro, vão identificar a necessidade do cliente e a gente vai oferecer para ele essa opção de ou um imóvel pronto, né, onde o cliente consegue aí realizar uma mudança geralmente num prazo se o imóvel estiver desocupado em torno de 30 dias, ou então se for um imóvel que estiver em construção, aí a gente pode verificar. Cada caso é um caso. Tem cliente que não tem essa urgência, ainda vai casar, pode esperar um prazo. Então, o primeiro passo é isso, identificar essa necessidade de mudança do cliente. Sim, eu sou um cliente que eu moro de aluguel, quero comprar um apartamento, mas eu não posso pagar duas coisas ao mesmo tempo. Eu não posso pagar a parcela do apartamento e não posso pagar aluguel, ou uma coisa ou outra. O Então, que você me nesse orienta? caso, a gente tem que ver, né, a questão. Por exemplo, o imóvel em construção. Você vai ter que fazer algumas intermediárias com o construtor, ou então, por exemplo, se for um imóvel, um empreendimento que está financiado pela Caixa, você vai ter que ter a despesa de pagar a parcela da evolução de obra, que é a garantia que o banco vai te dar de que esse imóvel vai ser entregue, e você pagando aí um aluguel. Então, Uhum. essas coisas você tem que pontuar muito bem para ver se vai caber no seu orçamento. Tá, mas eu não posso esperar o imóvel ficar pronto. Eu quero mudar já porque já está vencendo meu contrato e eu não quero morar de aluguel. Como é que eu faço para não coincidir aluguel com a parcela Aí do a gente apartamento? O que eu tem que tenho que procurar um fazer? imóvel já pronto, né? Para o quanto antes o cliente está realizando a mudança, né? A gente tem várias opções aqui de imóveis que estão vazios, então isso a gente consegue resolver para o cliente facilmente. E me fala uma coisa, em quanto tempo, mais ou menos, eu preciso de esse processo dura para eu poder avisar lá que meu contrato está acabando, para poder me aguardar, para eu poder Um mudar para o meu imóvel imóvel? pronto, você tem que ver o seu contrato, claro, né? Qual que é o prazo que está lá no seu contrato. Uhum. Mas essa tramitação de uma compra de um imóvel pronto, em torno de 30 dias, esse prazo. Tá, tá. E se eu não tiver urgência para mudar, eu posso esperar o imóvel ficar pronto. Aí, o que Então, se você me você não tem aconselha? essa urgência, como eu disse, tem essas possibilidades de imóveis que ainda estão em construção, né? Então, pode olhar com calma, mas, claro, né, se surgir uma oportunidade, um imóvel que atende toda a sua necessidade, eu acho que já é o momento de partir aí para a compra, porque existe várias situações, mas se achou exatamente no seu perfil, eu acho que esse é o momento. Tá.
E o banco, como é que funciona o financiamento? Ele financia tudo? O que eu tenho que fazer? O que eu preciso saber dessa parte? Porque eu não tenho para pagamento à vista. Eu quero comprar um imóvel, mas eu quero ver o que eu tenho que ter de recurso para eu conseguir fazer O a banco, compra. nenhuma instituição bancária, perdão, nos dias atuais, ela trabalha com 100% de financiamento. Então, o cliente vai ter no mínimo aí 20% do valor de entrada, tá? Ele vai ter que ter esse recurso, lembrando que essa é uma questão que vários clientes têm essa dúvida. O cliente pode utilizar o fundo de garantia dele para dar esse valor como entrada. Então, às vezes, a pessoa tem lá 30, 50 mil reais de FGTS e ele pode estar utilizando para ser dado como recurso de entrada. Tá? E a documentação, eu posso Então, financiar junto com o o cliente, para financiamento? comprar um imóvel, aqui na Euro a gente sempre gosta de orientar os corretores e os próprios clientes que ele tem que ter os 20% de entrada e ele tem que ter o valor disponível para a documentação. Isso, claro, vai variar de acordo com o valor do imóvel que o cliente está comprando. Mas ele é por separado. Agora, tem sim a possibilidade do cliente fazer o financiamento da documentação. Como que funciona isso? Digamos que ele está comprando um imóvel no valor de 100 mil reais. Esse imóvel de 100 mil reais, se ele tiver, digamos aí, que 50 mil de fundo de garantia, ele não está financiando um percentual de 80%. Então, ele pode utilizar esse recurso até enquadrar nos 80% para estar utilizando o valor para a documentação. Então, só para ver se eu entendi, eu consigo financiar até 80% do valor do imóvel, mas eu não posso fazer o financiamento utilizando todo o percentual Você não que o pode. banco me libera. Isso, você com o tem que estar a documento. documentação e o financiamento dentro dos 80%. Exatamente. Dos 80%. Essa regra, Tá. assim, aí o percentual vai variar de bancos para bancos. Hoje a gente não vai entrar nesse mérito. Cada banco libera um percentual diferente de valor de documentação. Tá. Lembrando que na Euro a gente tem a possibilidade do pessoal fazer o parcelamento Isso no mesmo, cartão a de gente crédito, conseguiu né? essa modalidade nova agora no final do ano passado. Então, aqui ficou faltando um valor aí, ou mesmo o valor total da documentação, a gente tem a possibilidade de dividir aqui para o cliente em até 12 vezes no cartão de crédito. É uma modalidade que ficou muito bacana aqui para os clientes. Ótimo. A gente já conseguiu algumas pessoas que estão interessadas, então é o possível para a gente ajudar aqui. Ótimo. Tudo para o cliente comprar seu imóvel e ficar Fazer feliz, o né, possível Luciana? aqui para ajudar da melhor forma. Isso. E para eu financiar o imóvel, o que eu preciso? Essa é a primeira questão. O cliente ele tem que estar, vamos dizer assim, claramente, o cliente está com o nome limpo. Não pode ter restrição no nome dele. Se tiver qualquer restrição, claro, acontece, às vezes a pessoa tem algum tipo de restrição, nem sabia que tinha, a gente vai orientar o que tem que ser feito, acertar essa questão, a gente aguarda liberar nos órgãos e depois rodar a ficha do cliente. Primeira coisa é isso. Outra coisa que precisa ter é a comprovação de renda. Ele tem que ter a renda comprovada, porque o banco ele vai liberar até 30% do valor do seu salário como parcela. Claro, se você já tiver outros comprometimentos que estejam impactando na sua renda, isso pode interferir lá para o banco. Mas a gente tenta que sempre com os 30% de comprometimento, tá? E lembrando que se essa renda, a minha renda tem um valor mais baixo, mas eu tenho um irmão, meu namorado tem uma renda que dá para complementar com a minha. A gente pode juntar a renda de duas pessoas, tá? Para a gente conseguir liberar o maior valor aí de financiamento, tá bem? Mas e eu posso comprar com o meu Você pai? pode comprar com seu pai, só que aí tem que lembrar que se o seu pai for casado, vai juntar a renda dele e a da mãe. E outra questão, o seu pai, às vezes, consequentemente, pode ser que tenha uma idade mais avançada. Então, isso pode impactar também no seu financiamento. Por quê? Por Porque
toda vez que você faz um financiamento imobiliário, dentro do financiamento da sua parcela, vem um valor que é um seguro de morte e invalidez permanente. Quanto mais idade nós temos, esse seguro de vida ele vai aumentando à medida que a gente vai avançando na idade. Então, consequentemente, se você coloca uma pessoa mais velha no seu financiamento, a sua parcela tende a aumentar por causa dessa questão, e sem contar que o prazo de financiamento vai ficar reduzido. O banco financia até qual idade para a pessoa? Até a idade de 70, consegue fazer um Então, libera. Entendi. Então, quer dizer que quanto mais novo, melhor, então, né? assim, a gente não pode deixar passar essas oportunidades. O momento é esse, vamos aproveitar e comprar o imóvel agora. Eu sei que eu fiz uma simulação para o meu irmão, ele demorou tanto tempo, eu falava com ele, vamos comprar um apartamento. Aí chegou um ponto que ele estava com 55 anos. Aí eu fiz uns cálculos para ele. Eu falei, agora não compensa você comprar mais não, meu querido. Você vai financiar para você até 70 anos, você já tem um imóvel. Esse seria só para investimento. Você vai ficar pagando parcela, você vai morrer, não vai aproveitar a sua vida. Eu falei, agora já era, já passou, você tinha que ter comprado antes. Então, assim, a pessoa tem que aproveitar enquanto está novo, né, Luciana? Já fazer seu investimento, já ir prosperando e trocando de imóvel à medida que for prosperando na empresa, mudando, né? E começar cedo, porque as parcelas começam menores e à medida que a pessoa vai envelhecendo, as parcelas vão aumentando, porque vai e é o que eu tempo, sempre né? falo para o cliente, né? A parcela hoje que você paga de um aluguel, você pode pagar de algo que vai ser seu. Você vai ficar pagando aluguel aí a vida toda. O financiamento, é claro, tem juros, sim, mas é algo que é seu e ninguém vai te tirar aquilo. Com certeza, vale muito a pena você fazer um financiamento imobiliário. Tá? Com certeza. Vamos uma outra pergunta. Consigo fazer um parcelamento direto com o proprietário para comprar o meu imóvel? Consegue sim. Vamos dar um exemplo nessas duas situações que a gente falou aqui no início. Por exemplo, um imóvel na planta, na planta ou que já esteja em construção, até liberar a documentação para que a gente possa entrar com o financiamento bancário ou mesmo para fazer a quitação desse imóvel à vista. Ficou sem som? Voltou? Aí repete, por favor, que eu não ouvi. Um imóvel na planta, por exemplo, ou que esteja em construção, você até esse imóvel ficar com a documentação legalizada para que a gente possa entrar com o financiamento ou a escritura à vista, você pode ir pagando para o proprietário, seja intermediária, seja mensalmente. A gente pode estudar isso aqui para enquadrar melhor no seu orçamento. E quando chegar a hora que a documentação estiver pronta, e mesmo que você for pegar as chaves do imóvel para mudar, você já vai estar com uma bela quantia do imóvel já acertado. E a outra opção seria no imóvel já pronto, né? A gente tem a possibilidade de fazer um financiamento direto com o construtor, claro, ele aceitando. A gente pode colocar isso aqui no contrato, aguardar fazer a quitação desse contrato para depois levar isso para a escritura, ou então tem a possibilidade também de fazer esse parcelamento e isso constar na escritura, igual a gente faz no financiamento imobiliário, fazer na escritura, que é fazer a escritura com alienação fiduciária. É possível fazer essas formas aí para tanto o comprador como o vendedor se sentirem seguros. Mas tem um custo a mais que paga para ter essa escritura? Tem, sim, escritura com alienação. O cliente ele paga um percentual maior de documentação, uma vez que ele está fazendo dois atos. Ele está fazendo uma escritura de compra, mas ele está alienando o imóvel. Então, ele paga dois atos na escritura e também para registrar. Aí fez a quitação do imóvel, só procurar o cartório de registros, apresentar a quitação, que isso é baixado automaticamente. E depende do valor que eu vou financiar direto com o proprietário ou não? De cada valor, né? Depende do valor do bem e do valor que o cliente vai estar financiando. Isso aí varia para cada imóvel, é um custo diferente. Tá? Entendi. Eu quero comprar um imóvel,
mas eu não tenho valor total da entrada. Mas eu gostei muito do imóvel, quero ficar com ele. Quais as opções que você tem para me dar para eu conseguir fazer Então, a uma compra das desse opções que a imóvel? gente sempre passa aqui para o cliente e sempre dá muito certo é a opção assim, às vezes a pessoa tem um carro, uma moto, a pessoa vender esse bem para dar o recurso de entrada, depois ele pode fazer um financiamento de outro veículo, tá, né? Então tem essa opção e como eu já falei, a questão do fundo de garantia. Tem muito cliente que tem o fundo de garantia parado aí e não sabe dessa possibilidade que ele pode estar utilizando como entrada do imóvel dele. Uhum. Até porque o carro não é como imóvel, não precisa de comprovante de renda, né? Só você ter um nome limpo, você consegue fazer o financiamento de carro na hora que você quiser, né? Já o imóvel, por ser um A valor exigência maior, né? para o financiamento imobiliário é bem mais restrita do que para um financiamento de veículo. Tem essas possibilidades, sim. Uhum. Mas e se eu tiver, por exemplo, eu preciso de 50 mil de entrada. Eu tenho 30 mil agora, mas 20 mil daqui uns 30, 40 dias eu consigo emprestado com meu pai. Eu consigo fazer essa compra? A gente Sempre, consegue com chegar num acordo dessa certeza. forma? Isso é só conversar com o proprietário, a gente coloca um sinal de negócio para fazer o compromisso de compra e venda aqui na imobiliária e o restante a gente coloca para o dia da assinatura do contrato com o banco, que esses 30, 40 dias serão exatamente aquele prazo que eu tinha te falado, que vai ser o prazo que a gente vai estar assinando o contrato com o banco. Então, eu não preciso de ter imediatamente os 20%, não, né? Eu posso ter um prazo para eu Exatamente. arrumar os Desde vinte que por esteja cento. tudo ciente, aí tudo tranquilo para você conseguir, a gente pode fazer dessa forma, sim. Tá? E Em meu torno prazo de limite 40 seria dias, qual? Janice. A cada caso é um caso, mas assim, esse prazo seria o ideal, né? Porque a partir do momento que o cliente assinou o contrato lá com o banco, aquilo é escritura definitiva. Então, ele passa a ter a posse total do imóvel. Então, o ideal seria até a assinatura do contrato de financiamento, a pessoa ter dado esse valor de entrada. Ah, então, até eu assinar lá no Isso banco, mesmo. no financiamento bancário, né? Tá. E me fala uma coisa, com relação a pagamento dessa documentação, por que eu tenho que pagar a documentação? Não é o dono do imóvel que Não, tem que não, de pagar essa forma. documentação, não? Eu ouvi essa pergunta hoje de um cliente. Sou eu que vou ter que pagar? Eu que estou comprando? Pago. É. Você, como comprador, é o maior interessado em legalizar um imóvel no seu nome. Da mesma forma, quando essa pessoa adquiriu, ela teve essa despesa, agora é o seu momento. Você tem que pagar escritura, registro, ITBI, toda essa documentação para legalizar o imóvel no seu nome. Quando você faz um financiamento bancário, o imóvel ele é seu, alienado a um banco. Então, a garantia que o banco tem de que o imóvel é seu e dele é você legalizando essa documentação. Então, isso não tem como fugir, você tem que pagar a documentação para ter tudo certinho. Tá? Entendi. Mas e esse financiamento quantos anos que o Atualmente, banco faz de os financiamento para a bancos têm o pessoa? prazo de até 420 meses, 35 anos. A gente tem aí dois bancos hoje trabalhando, que é a Caixa Econômica e agora o Itaú também está fazendo, no prazo de 420 meses. Mas eu não quero pagar esses 420 meses, não. Como é que faz? Mas eu Você quero tem comprar um duas imóvel. possibilidades. Você tem a opção de amortizar no seu saldo devedor, reduzindo o valor da sua parcela. Ah, fiz lá um financiamento, eu tenho R$ 1.000 de parcela para pagar por mês. Você tem a opção de reduzir no valor dessa parcela. Ah, amortizei 10 mil, minha parcela vai voltar para R$ 800. Ou então, a maioria dos clientes optam por reduzir no prazo. Ao invés de você pagar nesse prazo de 420 meses, se você tem uma parcela de R$ 1.000 que está dentro do seu orçamento, você amortiza no seu prazo, ao invés de 420, já reduz para 400 meses e você continua pagando uma parcela aí de R$ 1.000 da mesma forma. Tem essas duas opções, você reduzir no prazo ou você reduzir o valor da parcela.
Então, eu posso fazer um parcelamento mais longo para eu conseguir comprar agora. E eu não preciso ficar os 460 meses, 35 anos, ficar pagando o imóvel. Eu posso conseguir Exatamente. Isso é pagar uma antes se eu opção que eu quiser. sempre falo aqui para o cliente. Ah, mas é muito tempo. Sim, é muito tempo se você for pagar nesse prazo todo. Mas a nossa média aqui na Euro, você acompanha junto comigo, em torno de 5 a 7 anos, as pessoas quitam os imóveis, retornam aqui à Euro para procurar a gente para comprar outra coisa. Então, assim, sempre eles fazem com um prazo maior, mas a quitação acontece sempre antes. Hum. E eu consigo, você falou que a média aí do pessoal é de 5 a 7 anos para quitar o imóvel, né? Daqui eu vou comprar um apartamento pequeno porque é minha renda que eu tenho hoje. Daqui a 5 a 7 anos, eu não quitei o apartamento, eu consigo fazer a Consegue, venda sim. dele Essa sem é uma quitar? situação que chega muito aqui para a gente também, de imóveis que ainda tem saldo devedor. Lembrando, gente, que não é porque o imóvel tenha saldo devedor que ele esteja com a documentação irregular. Não é isso. Isso não existe. O imóvel ele tem saldo devedor, quer dizer que está tudo certo. Antes da gente assinar qualquer coisa, a gente vai checar se parcelas estão em dia, o valor do saldo devedor, fazer tudo de forma coerente. Mas isso não quer dizer que o imóvel tenha nada de forma ilegal. Então, o que tem que ser feito? A gente pega esse imóvel, verifica o saldo devedor, passa para a pessoa que está comprando o valor certinho e é colocado no contrato uma cláusula de que, para finalizar, ele tem que fazer a quitação desses saldos. Não é problema, tá? Uhum. Mas se eu for, quem for comprar meu apartamento, se for financiar, ele consegue Sim, fazer com o meu imóvel estando automaticamente, se for financiado? para um imóvel que esteja financiado pela Caixa, o novo cliente também vai fazer um financiamento pela Caixa Econômica Federal. Dá para fazer a quitação sem problema nenhum. Um financiamento vai estar quitando o outro. E se Então, não for aí na outros Caixa? bancos também fazem a quitação. Acontece muito. Fiz um recente aqui, o imóvel estava financiado pela Caixa e o Itaú fez a quitação. Dá para Uhum. fazer sem problema nenhum. É só checar todas essas informações, que é feito algo seguro, tanto para comprador quanto para vendedor. Hum. E o prazo, mais ou menos, disso tudo aí, desse processo Não, o todo, é mesmo muito processo de demorado? um financiamento normal. Hoje não precisa disso, de tanta burocracia. Os bancos, eles se comunicam entre si, até por segurança deles. Um banco vai passar para o outro a questão do saldo devedor e automaticamente é elaborado um contrato Uhum. e é só ter o aval, né, do interveniente quitante, aquele banco que é responsável pelo atual saldo devedor do imóvel. Uhum. Mas me fala uma outra coisa. Eu comprei o imóvel, né? Não, escolhi o imóvel. Fui lá, fui até vocês fizeram a simulação para mim, tudo certo. Aí vocês me pediram a documentação, eu passei, mas eu vou ter que esperar porque o apartamento ainda não tem a documentação. O que eu tenho que fazer para eu não correr o risco na hora que sair a documentação e eu ficar tranquilo? Essa questão a gente sempre orienta o cliente aqui. Uma vez o seu crédito aprovado, ele tem validade, isso varia de cada banco. Aprovou o seu crédito, o imóvel vai demorar 3 meses para liberar a documentação. Pessoal, por favor, nesse prazo, não contrair nenhum tipo de dívida, não fazer nenhum tipo de financiamento, nada que vai comprometer a sua renda, nada, porque isso pode sim impactar lá na frente, no momento da gente assinar o contrato com o banco, a gente pode ter problema por causa dessa questão. O cliente, meu crédito está aprovado, vou já comprar aí algo lá. Comprou os móveis para já Parcelar. preparar Isso para a vai mudança. impactar sim no seu CPF, então não pode fazer isso. Tem que aguardar a gente finalizar, assinar o contrato com o banco para não correr o risco de ter esse problema. Muito bem. E outra coisa, existe alguma forma de eu ter umas parcelas mais baixas, ou eu consigo falar assim, eu preciso de pagar R$ 1.000 por mês, é que eu posso pagar. Você consegue, mediante a minha parcela, que eu vou te falar, achar um Sim, com imóvel dentro do que eu certeza. preciso? Ainda dá para seguir aquela regra de mais ou menos um por um. Hoje, 100 mil de financiamento vai ser em torno aí de R$ 1.000 de parcela.
A gente teve a mudança aí na semana passada na Caixa Econômica, por exemplo, para imóveis de até 219 mil, a modalidade na tabela Price vai liberar até 80% de financiamento. Então, para o cliente, isso é muito bacana. Tem cliente que gosta mais dessa modalidade, onde a parcela é fixa e, consequentemente, é uma parcela mais em conta. Agora, na SAC, é uma parcela que ela começa com valores mais altos, mas ele vem aí caindo mês a mês. Então, a gente tem, sim, essas duas possibilidades para estar oferecendo para o cliente, tanto a modalidade SAC quanto a modalidade Price. Tá. Então, me explica SAC, me explica o que é SAC e me A explica o que SAC é é o Price. Sistema de Amortização Constante. É uma parcela que ela vem reduzindo aí um pouquinho mês a mês. Digamos que você começa aí com uma parcela de 1.005, ela vai reduzindo para 1.003, 1.002 e ela vai, ao longo de todo o financiamento, acontecendo isso. Já na modalidade Price, isso não acontece. Ela começou com R$ 1.000, ela vai ao longo de todo o financiamento essa parcela. Lembrando que a gente falou daquela questão do seguro de vida que está embutido nessa parcela. O cliente fez aniversário, seja na modalidade tanto a SAC quanto a Price, essa parcela vai ter um pequeno reajuste aí e depois cai novamente, tá? Entendi. Então, por exemplo, se eu quero pagar R$ 1.000 de parcela, o banco vai financiar para mim mais ou menos 100 mil, né? E eu preciso de ter uns 20% de entrada, então imóvel, o máximo que eu posso comprar é uns 120 mil, Exatamente. mais ou menos, Lembrando que seria você isso? ainda tem que deixar aí nessa faixa de valor de imóvel em torno de mais ou menos uns R$ 10.000 para você ter despesas de documentação. Então, digamos que para você comprar um imóvel de 120 mil, você tem que ter 20 mil de entrada, você tem que ter 10 mil de documentação e o banco vai financiar aí para você esses R$ 100.000, onde vai ficar a parcela dentro da sua expectativa. Entendi. Então vou ter que juntar A mais. sempre tem um jeito e assim, comprar o imóvel, como diria nossos avós, quem compra terra não erra, com certeza é um excelente investimento estar comprando imóveis. Mercado não. E ainda mais no momento quando tem mercado oscilando, né? A gente não sabe com relação à economia, se muda, se não muda. O imóvel a Exatamente, pessoa não não pode deixar o perde, dinheiro né? parado lá, vamos investir em imóvel que todo mundo tende a ganhar. Isso aí, aproveitando que tem taxa especial, aproveitando que a gente consegue boas Isso aí, a negociações, Janice né, está aí, Luciana? adora negociar, adora fazer. E você também adora fazer os financiamentos, né, Com Luciana? certeza. Então tá, gente, ó. Se você tem alguma dúvida, mande pra gente. Na nossa próxima live a gente pode tirar uma dúvida de vocês. Muito obrigada. Quer falar alguma coisa para fechar, Luciana? Alguma coisa que Isso faltou mesmo, aqui de só alguma agradecer. informação? Se ficar alguma dúvida, estou sempre aqui à disposição. O que precisar, só contar com a gente. Boa noite para você. Muito obrigada. Boa noite, Luciana. Até a próxima. Fica com Deus. Tchau.